Dorival Júnior é o novo técnico do São Paulo. O São Paulo finalmente acerta com o técnico para a sequência da temporada. Ele terá um ano desafiador em 2026 e a gente vai trazer todos esses detalhes dessa contratação que era óbvia e que desde o primeiro momento o São Paulo sempre quis o Dorival. Se falou-se muito, nesta quinta-feira sobre diversos nomes, Vojvoda, Rogério Ceni, Tite e tudo, mas o São Paulo sempre priorizou a contratação do Dorival. Foi uma negociação simples, mas nem tanto. O fato que pesou realmente para que o técnico Dorival Júnior se tornasse novamente o técnico do São Paulo foi muito a questão emocional. Pode parecer balela, mas o técnico Dorival Júnior ele estava disposto a voltar a trabalhar no futebol brasileiro somente na pausa da Copa do Mundo. E ele estava aguardando algumas procuras do mercado, só que quando ele soube da possibilidade do São Paulo estar sendo o seu próximo clube, ele realmente fez algumas ressalvas. O São Paulo não vai pagar a totalidade dos vencimentos que ele recebia no Corinthians. O São Paulo, desde o primeiro momento, as negociações foram conduzidas por Rui Costa e Rafinha, que foram até Florianópolis, foram até a casa do Dorival Júnior para fechar o acordo. Eles mostraram que não tinham a capacidade financeira para saber de fato, para conseguir de fato suprir ali a necessidade salarial que ele tinha no Corinthians. Reduziu um pouco os vencimentos e aí agora se tornará o novo reforço do São Paulo para essa temporada, será o treinador, comandará o time na sequência da temporada. Quero saber a sua opinião nos comentários. E aí vamos trazer mais alguns bastidores sobre tudo isso. Primeiro, quando o primeiro contato que o São Paulo faz para o Dorival Júnior foi na quinta-feira. A gente tem a informação ainda na quarta noite de que o São Paulo trabalhava com o Dorival Júnior sendo plano A, B, C, D e F, G. A gente já sabia que de fato seria a única procura. E aí, logo pela manhã, provavelmente, até do que eu tenho de informação do pessoal do Dorival, eles, a gente sabe, a gente soube, assim que foi demitido, a gente soube que de fato teria ali algum tipo de contato. E aí o São Paulo contata o Dorival, contata os agentes do Dorival, o Edson Coder, que é o agente do Dorival, para sinalizar um interesse. O Dorival, ele se mostra disposto a conversar, ele se mostra disposto realmente a conversar sobre esse assunto, e aí aos poucos vão alinhando, vão colocando expectativas, vão colocando algumas situações. Então, foi uma negociação onde, em um primeiro ponto, a principal barreira, que era a diminuição dos vencimentos, o Dorival topou. Só que aí o Dorival ele traz uma seguinte questão: olha, tudo bem, vamos reduzir os vencimentos, sei da dificuldade financeira do São Paulo, sei que a gente não vai contratar nenhum Arrascaeta, nenhum Pedro não sei o quê, mas eu preciso também de reforços. Eu entendo que o elenco do São Paulo é forte, é competitivo, mas eu também vou precisar de reforços para conseguir implementar minha filosofia. O Rui Costa fala para o Dorival Júnior, combina com o Dorival Júnior que não medirá esforços para dentro de uma realidade financeira do São Paulo para que ele consiga os reforços. A gente ainda está apurando alguns detalhes referentes a isso, mas a gente tem um número, 2 a 3 reforços pelo menos. A gente ainda está pegando posição e tudo, mas o que a gente tem de informação prioritária neste momento, com a alta cúpula do São Paulo, é que não foge muito já do que o Roger Machado estava querendo. Então, tudo leva a crer que provavelmente o Dorival use mais ou menos aquele mesmo esquema que ele usou no São Paulo de 2023, que era uma linha com 4, com o Rafinha, que era lateral direito em alguns momentos na saída de bola, segurando mais para fazer uma linha de 3 na saída de bola, mais uma linha de 4, 2 volantes, 2 caras abertos, com ele era de um lado o Wellington Rato, que nesse caso pode ser o Arthur, do outro lado era o Nestor, que neste caso pode ser o Cauli. Não, o Cauli pode ser esse falso ponto para abrir espaço para o Wendel, até que ponto também essa negociação do Wendel com o Cruzeiro pode acabar andando. E aí, Luciano, talvez numa função de 10, ali a função do Lucas, ou quando o próprio Lucas voltar no futuro, e o Jonathan Calleri na frente. Fato é que o Dorival também pediu reforços, ele quer reforços para que esse time do São Paulo também possa andar. São Paulo vai correr com a parte burocrática, vai correr com tudo bonitinho para tentar com que o Dorival Júnior já esteja no próximo
no próximo jogo do São Paulo. Agora é papelada, é tudo, é até uma situação fácil, né? Até me falaram que é uma situação parecida do Roger Machado, porque é um técnico que estava no Brasil antes, que tem toda a documentação aqui, então é um pouquinho mais simples de você conseguir fazer essa movimentação. Então o Dorival Júnior é o técnico do São Paulo, vai começar a trabalhar, vai conhecer o grupo, alguns atletas ele conhece, até do que a gente conversou previamente com algumas pessoas de atletas em torno, eles gostam, o elenco aceita muito bem o Dorival é muito querido por esse elenco, em termos de relacionamento, talvez tenha sido um dos melhores técnicos que o elenco teve nos últimos anos, então é um elenco que gosta bastante do Dorival, que acredita que o Dorival possa realmente extrair o melhor deste grupo. Vamos ver aí quais são as ideias de jogo que o Dorival pretende para esse time, para esse elenco. No Corinthians a gente viu realmente algumas diferenças, né, em relação ao último trabalho que ele teve. Acho que a gente não pode tirar tanto o trabalho que ele teve na seleção brasileira porque foi bem ruim e não teve uma margem para a gente poder analisar. Mas no Corinthians ele variou um pouco, chegou em um momento chegou até com 4 volantes no time do Corinthians, então a gente vai tentar entender ali o que aos poucos o Dorival está pensando para esse time. O Dorival não chega sozinho, tá? Ele vai chegar no São Paulo junto com os auxiliares, o Lucas Silvestre, que é seu filho, e o Pedro Soteiro, os dois que já trabalhavam no São Paulo, o preparador físico Celso de Rezende e os analistas de desempenho Guilherme Lira e João Marques Soares, tá? Essa vai ser toda a equipe que vai chegar junto com o técnico Dorival Júnior, tá? O último trabalho do Dorival foi no Corinthians, ele deixou o Corinthians com 50% de aproveitamento, ao todo foram 25 vitórias, 19 derrotas e 19 empates e 63 partidas. O Dorival saiu muito por desgaste mesmo, desgaste com diretoria, com elenco, e aí agora se torna o técnico do São Paulo. O Dorival também não quer se envolver em questões políticas, ele quer blindar o elenco nessas questões, ele é um nome também do que a gente conversou, importante, acho que a gente traz essa informação. O Dorival ele é um nome que também agrada a oposição do Maciz, então possivelmente numa futura eleição, caso, né, obviamente o Dorival faça um trabalho bom neste ano, ele permaneça com prestígio no próximo ano, né? Porque até pessoas da oposição, pessoas que não gostam ou não estão do lado do Maciz e que têm pensamentos muito contrários ao Maciz neste momento, também apoiam bastante essa contratação, ao entendimento de que o Maciz acerta nesta contratação, conduzida pelo Rui, conduzida pelo Rafinha. Rafinha deve permanecer. Em um primeiro momento, ao que tudo indica, o Rui Costa também, mas eu não descarto a possibilidade de, depois desse negócio estar fechado, de a corda ficar realmente mais bamba ali pro Rui Costa. Mas fato é que, pelo menos por enquanto, ele fecha. Enfim, acho que é um nome óbvio no mercado, acho que neste momento também o São Paulo não tem margem para inventar. Por exemplo, gosto, por exemplo, muito do nome do Pedro Martins, eu acho que você fazer um projeto com Pedro Martins seria muito interessante. Só que, até para esse momento do São Paulo, acho que o melhor é o Dorival, porque é o nome de maior aceitação pública, é o nome que vai acolher o grupo, é o nome que vai blindar o grupo, então acho que tem momentos e tem momentos. Por exemplo, não era momento para ter demitido o Crespo. Talvez no início do ano você pensasse num projeto e falasse só, Crespo, brigadão, mas agora eu quero o Pedro Martins aqui para fazer um trabalho a longo prazo, eu quero 3 anos de contrato, você é meu técnico e vamos embora. Mas para esse momento, de verdade, acho que talvez nem o Rogério fosse o momento para o Rogério nesse momento. Porque o Rogério também vai para o lado do embate, ele fala as verdades que têm que ser ditas. O Dorival é um pouco mais pacificador nesse quesito. Então acho que pro momento do São Paulo, o melhor nome realmente é o técnico Dorival Júnior. Mas essa é a minha opinião. O que vocês acham? Quero saber a sua opinião aqui nos comentários. O senhor Rui Costa, ele não pode permanecer no cargo, ele não pode ter o direito de fazer mais uma janela, ele não pode. Mas Anqueta vai botar quem? Já falei, chama o Luiz Cunha, que trabalha de graça, já falou que trabalha de graça. Já falei com o Marco Aurélio Cunha e com o Luiz Cunha sobre isso, eles não recusariam o São Paulo. Ah, mas o Marco Aurélio Cunha também tem ideologias.
Foda-se, não tem dinheiro, apela para o seu conselheiro que tem lá e tem experiência, tem notório saber, não é o que está escrito no estatuto? Então cumpra o estatuto, bota o cara lá. Não importa se o Marco Aurélio Cunha vai voltar no fulano de tal ou no fulano de Y, mas ele sabe fazer o trabalho. O Luiz Cunha sabe fazer o trabalho. Não tem dinheiro, chama esses caras e fala, precisamos de vocês. Vai no microfone, Macis, e fala assim, olha, o São Paulo não tem grana, como vocês sabem, estamos numa situação difícil e precisamos da ajuda dos São Paulinos. Sabe o que a gente não precisa? É da Independente dizendo que não tem responsabilidade. O Baby veio a público pouco tempo atrás falar que os torcedores eram oportunistas, que tinham que cantar o nome do Roger Machado. Ele puxou o coro de Roger Machado no estádio. Traz o Luiz Cunha. O cara é rico, é de boa, já foi diretor de Cotia, já foi diretor de futebol, já fez bom mandato, não quer dinheiro. Só vai pensar no São Paulo, vai chegar na cara do jogador e vai falar, meu filho, não tem empresário aqui dentro dessa porra, tem o São Paulo. Tenho certeza do que eu conheço do Luiz Cunha, estou falando para vocês, fiz com ele uma entrevista, ele estava esquecido. Fiz com ele no Natal, porque era perfeito, já tinha anos que eu não falava com ele, por conta de desalinhamento também de idiotice de acreditar em político X, político Y. Conversamos pelo São Paulo, porque somos são paulinos, é esse o ponto, e fiz uma entrevista com o Luiz Cunha que foi fenomenal no Natal. E falei, Luiz, tanto em off quanto on, seria muito importante, caso você recebesse um convite, que você ajudasse o São Paulo. Ele falou, não acredito que vai receber esse convite, mas eu nunca viraria as costas para o São Paulo. É isso que um São Paulino fala. E o Luiz falou, eu não quero um centavo do clube. Ai, eu não sei quem é o contrato de diretor de futebol, se não tiver dinheiro, não sei o quê. Tá aí, tem duas opções na tua mão. Luiz Cunha e Marco Aurélio Cunha. E não são parentes. Ou traz os dois. Não tem dinheiro? Traz os dois. Já foram diretores de futebol? Conhecem? São São Paulinos? Esse é o grande ponto. Qual é o medo de botar eles lá? Ah, eles vão ver um monte de coisa. Qual é o problema? Não quer transparência? Não quer fazer o certo? A falta de dinheiro está resolvida aí. Luiz Cunha tem peito suficiente e dinheiro suficiente para não precisar de dinheiro de São Paulo. Parece até que eu sou contador do cara. Não é, né? Mas assim, a gente sabe que o Luiz é um cara bem de vida, é um cara estabilizado, é um cara que hoje tem tempo livre para cuidar das coisas do São Paulo. Lá em 2016, ele ainda ficava lá correndo. Eu lembro dele ir para a fábrica dele, depois ia de moto para o clube correndo, não sei o que. Eu lembro daquela trajetória. Agora, quem levantou o São Paulo quando estava na merda em 2016, a ponto do São Paulo ir para a semi da Libertadores, foi ele. E o problema foi que o Leco, junto com aquela galera lá, Gustavo Oliveira, quiseram foder também tudo e atrapalharam e ele foi embora. Porque ele não aceita papagaiada. Ah, mas Anqueta, conselheiro não é profissional. Essas duas pessoas que eu tô falando, meu filho, para ouvir, porque tem gente que não escuta, já tem notório saber, já são pessoas que têm carreira, já são pessoas que têm competência, já desempenharam a função. É isso que o estatuto pede. São pessoas que têm notório saber, têm trajetória profissional, currículo, não são conselheiros. O cara é médico, nunca mexeu com futebol e resolveram botar lá. É essa a diferença. O Marco Aurélio Cunha, ele é médico, mas ele tem uma trajetória não só no São Paulo, como em outros clubes, como diretor de futebol. E já foi diretor de futebol do São Paulo. E já foi diretor de futebol do São Paulo numa época boa, já foi diretor do São Paulo numa época ruim, 2016, que eu ainda ficava lá enchendo o saco dele quando ele era diretor feminino da CBF. Marco Aurélio, doutor Marco Aurélio, por favor, vem ajudar o São Paulo, precisamos de você. Ele, inclusive, recentemente brigou pra caralho comigo. Porque ele falou, tá vendo? Você acreditou naquela galera, você acreditou naqueles caras, bateu muito em mim também. A gente conversou, ele ficou me perturbando. E eu falei, tá certo.
Errou, tem que assumir. Então agora tem que olhar para frente e acertar. Tem aí uma chance de fazer as coisas darem certo. A gente tem uma oportunidade ótima de fazer as coisas darem certo. Foram 60 dias, mais ou menos, um pouquinho mais, aterrorizantes. Desde o dia do anúncio da queda do Crespo até ao vazamento da possibilidade de entrar o Roger Machado e avisamos com fatos, dados, números, histórico, tudo que tem uma pessoa séria, de bom senso, profissional, capaz, competente, com o mínimo de noção, foi feito isso. Os São Paulinos fizeram, nós fizemos aqui no blog, nós fizemos no site, nós apresentamos vídeos, números e tivemos uma horda, uma cambada da imprensa que movimentou, articulou, mexeu, movimentou. E tenho certeza do que estou falando. Teve movimento por trás de pessoas que articularam entre si para que houvesse uma maré mais positiva por conta de todo mundo que fazia parte de grupos e que tem ideologias similares para que ajudasse e apoiasse o Roger Machado. Vocês lembram muito bem disso. Agora, jornalistas, comentaristas que atuaram contra a torcida do São Paulo, isso não vai ser esquecido. Não vai ser esquecido. Zanqueta e o Maciz. Maciz é um capítulo à parte. É um capítulo à parte porque ele é presidente do clube. A instabilidade institucional, ela é uma merda. E a gente precisa minimamente acertar o campo para depois ajustar as outras coisas. Se o campo tivesse redondo, tipo o Crespo ele já tinha um monte de problema lá de fora. Mas ele tinha arrumado a casa dentro do campo. Dava para você fazer as coisas do lado de fora e ficar brigando lá politicamente, querendo se matar, um monte de coisa. Mas o campo estava ajustado. Quando o Roger Machado veio, o campo ficou uma bosta e o institucional ficou uma bosta. O cenário virou caótico, virou uma coisa maluca. É aí que não é, etc. Agora, você vai falar assim, por exemplo, o Chico Garcia. Cara, o Chico Garcia é gremista. Ele é amigo do Roger. Ele não tá nem aí pro São Paulo, ele quer que se foda o São Paulo, ele hypou nesse tempo. Ele só engajou. Quem dá ouvido para Chico Garcia tem que procurar tratamento psiquiátrico. Vai ouvir Chico Garcia? O cara é gremista, amigo do Roger, é a mesma ideologia política. Você acha que ele está preocupado com São Paulo? O Vampeta falou. O Vampeta é corintiano, meu filho. O Mauro César Pereira. Mauro César Pereira é flamenguista. O PVC falou, o PVC é palmeirense, cara. O Danilo Lavieri, mesma coisa. Pessoal, presta atenção, mesmo comportamento. Não são São Paulinos e têm comportamentos de ideologia similar ao do Roger Machado. Essas decisões, esses movimentos não foram naturais. Isso não foi uma coisa... como é que eu posso dizer assim... espontâneo, isso foi tudo arquitetado, isso foi tudo montado, isso foi conversado, isso foi organizado pelas pessoas. Todo mundo sabia que o cara era uma merda, agora tá todo mundo, não, eu sabia que ele era ruim, mas achava ruim que o torcedor pressionasse o técnico. Vai achar ruim? Desde quando o jornalista tem que achar o que tem que dizer ou não para um torcedor de futebol? O torcedor do São Paulo, vou repetir, falar uma coisa para vocês, depois de tudo que o torcedor passou no ano passado, nos últimos anos, no final desse ano, o torcedor de São Paulo não merecia que passar o que passou nesses 2 meses. E foi avisado. E os caras hoje estão assim, não, realmente eu só queria que o Roger tivesse tempo de fazer o trabalho dele, mas não deu. Não, vocês militaram. A palavra certa é essa. Militaram a favor do Roger Machado. Usaram a imprensa para trabalhar militância política, caralho. Chegaram ao cúmulo de culpar o torcedor do São Paulo por derrotas. E o Roger Machado se aproveitou e se passou de vítima em todas as coletivas, se fez de coitado
e falava em toda a coletiva que não era o problema. Ah, mas o problema não sou eu, o problema é a pressão enorme que está em mim. O trabalho é bem feito, o clima, o ambiente é maravilhoso. Nunca foi. Roger Machado nunca foi esse grande técnico que o Rui Costa falou. O Rafinha é uma decepção absoluta. Eu que fui um dos caras que pedi Rafinha, que achava que o Rafinha se usava. Um absurdo. Ele nem na coletiva ontem ele falou. Ele não abriu a boca para falar, caralho, nem abriu a boca para falar. Gente, eu queria falar também rapidamente. Assim, não deu certo, queria me desculpar com essas coisas. Vocês foram responsáveis por tirar dinheiro de um clube que não tinha dinheiro. Foram responsáveis por colocar o São Paulo na situação pior do que estava. Foram responsáveis por mexer no Crespo, porque tinha alinhamentozinho e biquinho de jogador dentro do São Paulo que vocês quiseram fazer corporativismo. Alinhamentozinho com a gente. E vocês falaram, eu sou foda, eu grito no vídeo de bastidor. Rafinha? Opinião. E o São Paulo tem interesse na contratação de Hinestrosa. A informação foi confirmada ontem pelo jornalista André Hernan. Houve uma procura há uns meses, tá? Por agora, até agora nada, mas existe a possibilidade de uma troca envolvendo o Arboleda, que está na mira do Vasco. O São Paulo tem interesse, o interesse do São Paulo em Hinestrosa está em nível de observação e análise de mercado. Ainda não tem uma proposta na mesa pelo atacante, tá? O tricolor mantém cautela por conta da situação financeira, que não é nada boa, né? O cenário hoje é considerado preliminar por enquanto. A situação de Hinestrosa no Vasco pesa também na equação. O atacante está sem espaço e pode ser negociado na próxima janela de transferência, até porque o Vasco, rapaziada, tem interesse em Sebastian Villa, que joga na mesma função de Hinestrosa, tá? O São Paulo não negocia hoje com Hinestrosa, apenas monitora, mas não dá pra descartar a possibilidade de um acordo no meio do ano, tá? O Vasco querendo Arboleda. Você aceitaria Hinestrosa no São Paulo? Comente aqui abaixo. Melhor que o Ferreirinha ele é, né, rapaziada? Inclusive, o Hinestrosa, ele curtiu um post que fala sobre a possibilidade de ele vir para o São Paulo. Não é indicativo de nada, mas fala muita coisa também, né? Por exemplo, ele toparia. Deixou na cara.